Grande dia, o presidente Lula acaba de anunciar o retorno do bem-sucedido e tão esperado programa Mais Médicos. E se você não conhece, se você não entende a importância desse programa para a assistência daqueles que mais precisam, estão em estado de exceção, nas periferias dos lugares mais inóspitos do país, eu vou te explicar nesse vídeo, mas vou te explicar também que não apenas para essas pessoas. Esse programa causou tanta discórdia na época da presidente Dilma, porque ele tem também outra característica importante e que essa traz assim, quase compete na satisfação, porque eu também gosto de ver isso feito. A quebra da máfia, a máfia dos médicos no Brasil precisa urgentemente ser desmantelada. E se você é daqueles que realmente vive na bolha do carpete do seu apartamento, comendo Nutella com leite com pera e não sabe da existência dessa máfia, eu vou tentar explicar ela rapidão aqui também para você. Vou falar da máfia, vou falar das pessoas que precisam, mas antes vou mostrar o vídeo do presidente anunciando com alegria o retorno do programa e vou pedir, é claro, para que você pare aquele segundo para deixar a sua inscrição. Este canal é o canal Rony Teles e aqui todos os dias a gente atua no combate, na desmitificação destas forças que atuam para destruir nosso país, mesmo depois da derrota de Bolsonaro. Se inscreve para ajudar, senta o dedo no like para ajudar, comenta tudo isso, faz o algoritmo colocar o nosso vídeo no primeiro lugar e as pessoas recebem essa informação. Então, como prometido, vamos escutar o presidente Lula anunciando o retorno do programa Mais Médicos. Eu lembro que na época nós sofremos muitas acusações, muita gente da categoria médica não aceitava o Mais Médico, sobretudo muita gente não aceitava os médicos cubanos que vieram de fora, muita gente, amigas nossas, amigos e companheiros de dirigentes sindicais, amigos meus de dezenas de décadas que não aceitavam. Mas, inegavelmente, o programa foi um sucesso excepcional. Poucas vezes o povo pobre, que mora nas cidades pequenas desse país, tiveram o tratamento que tiveram depois que nós colocamos os Mais Médicos para funcionar. E ele está voltando agora com um cuidado excepcional. Um cuidado muito grande. Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde. Muito bem, e para que você entenda a importância disso que está acontecendo aí na sua tela, eu vou dar uma recapitulada. O programa Mais Médicos, como o próprio nome diz, pretende trazer mais médicos para o atendimento, mas não é qualquer lugar. Esses médicos a mais, eles tendem a ir para essas regiões mais distantes, mais inóspitas, no norte, no nordeste, às vezes onde você tem que atravessar de barco, não tem rodovia, só vai de avião ou só vai de barco, às vezes não vai de avião porque não tem aeroporto, ou mesmo em cidades menos distantes assim, mas que são cidades pequenas do interior, onde os médicos não querem ficar de jeito nenhum, ficam alguns anos, depois vão embora, e quando permanecem lá, com alguma regularidade, não atendem os pacientes com o apreço, o carinho, a dedicação que os pacientes merecem. Quando a gente generaliza, tem também a exceção, né? Nem todos os médicos são assim. Há médicos devotados ao seu trabalho, tem paixão pelo que fazem, tem médico que acompanha aqui, então vocês sabem como é que é. Mas eu tô falando, infelizmente, de uma esmagadora, imensa, estratosférica maioria. Então o que acontece? A profissão de medicina no Brasil dá dinheiro demais. E se você for olhar em outros países, o médico não é uma profissão que faz as pessoas ficarem ultra trilionárias. Talvez você não saiba, mas
O médico, ele com muita facilidade, depois de alguns meses, alguns anos trabalhando ali, ele tem fazendas lotadas de gado, ele tem prédios próprios, clínica própria, se tornou dono de um centro de consulta, laboratórios, eles ficam ricos, ultramilionários, muito rápido. E eu adoro que as pessoas fiquem ricas, como eu disse, eu não tenho nada contra. Só que isso só é possível porque há um descontrole, uma espécie de máfia dos médicos que vem desde quando a gente vem lá das capitanias hereditárias que tinham seus filhos, os donos de engenho, os senhores escravistas, eles tinham seus filhos, mandavam os filhos para estudar na Europa, o caboclo vinha de lá, ou advogado ou médico. E desde essa época, com esse gigantesco poder e econômico, inclusive, que essas pessoas tinham, eles cuidaram de controlar como que a profissão de medicina funciona no Brasil para sempre garantir que ela seja extremamente lucrativa, mas de uma forma sem comparação, exorbitante, comparação da medicina com outras profissões ou da medicina aqui no Brasil com a medicina lá fora, como você queira. Lá fora não é isso, porque não teve esse controle político e econômico sobre a profissão. Mas, Rony, como que eles fazem isso? Eles fazem de várias formas, mas principalmente controlando a quantidade de médicos para interferir na oferta e na procura e limitando quem pode fazer esse tipo de serviço que eles fazem. Também controlando a oferta e a procura. Você não tendo médico e tendo dado 210 milhões de pessoas adoecendo todo dia, o médico possa se dar o luxo de ir para uma cidadezinha, botar uma clínica e colocar lá, minha consulta é R$300 para o paciente. Você vai pagar antecipado antes de falar comigo e eu nem sei se eu vou te atender do jeito que você gosta. Você vai arrumar um carro na oficina mecânica, primeiro o mecânico tem que olhar. Você tem que aprovar o orçamento, depois de pronto, tudo, você vai pagar, você pode pagar parcelado, você pode voltar lá para cobrar o tempo que for, mas o médico não. Passou de 15 dias ali, você se lasque. E é o que ele falar, né? O que ele falou é a palavra de Deus, você não pode ir num outro médico, dizer diferente, depois voltar lá e exigir o seu dinheiro de volta. Então é uma espécie de máfia. E eles te convencem de que eles são especiais. Vai falar, mas a gente estuda muito. É um jeito de menosprezar o estudo dos outros. Todas as profissões estudam. Eu tenho certeza que o mecânico dedicou 10, 15, 20, 30 anos da sua vida para chegar na competência que ele tem agora. E isso eu estou falando de uma profissão que não necessariamente precisa de graduação e pós-graduação, mas há outras profissões, como de farmacêutico, de psicólogo, de psiquiatra, de biomédico, que precisa de graduação, que tem que estudar igual um cachorro, que tem pós-graduação, que tem aperfeiçoamento, que tem continuidade, e não justifica o salário de biomédico ser 2 mil e o de médico ser 5, 10, 15, 20, 30 mil, 150 mil, ele poder fazer o que ele quiser depois que ele sai, monta a clínica, a consulta a R$800. Enquanto você fica aí sendo bobo dizendo que isso é livre mercado, eles se organizam há mais de 500 anos para poder controlar a política brasileira. Sim, você não sabia? A maioria dos deputados, dos prefeitos, dos vereadores é financiada pelos médicos de cada municípiozinho. Vai lá saber se aquele doutor fulano lá do hospital que você gosta, se ele não financiou o candidato a prefeito, o vereador e o deputado federal da eleição passada. Vai lá, você vai se surpreender. É uma máfia. Eles fazem lobby dentro do Congresso, já conseguiram aprovar coisas como o ato médico, que é uma restrição de mercado. Então não tem nada de oferta e de lei de controle da demanda, não. Eles garantem que o salário deles será estratosférico, garantindo que não terá médicos para te atender. Como eles garantem? Dificultando a criação de faculdades de medicina que precisa passar pelo Congresso. E aí eles vão falar, se você votar, não financia a sua próxima campanha. Vota do jeitinho que eu quero. Chega. Não é para abrir mais faculdade. Mais faculdade? Não, de jeito nenhum. Eles não deixam que se abra mais faculdade. Rony, você tá com falar se faculdade é difícil de abrir. É difícil de abrir? A venda-demanda se abre, se faz e acabou. Tinha que entupir de faculdade de medicina de fora a fora, formar um médico pobre e ir a rodo. Pega o pobre lá na comunidade, bota e faz para fazer a faculdade de graça. E aí eu quero ver se entupir de médico não baixa o preço do salário do médico, o preço da consulta médica. Então eles não deixam. Eu tô falando para você porque é desse jeito. Eles não permitem que abra novas faculdades. E aí também, todo tipo de ação que vai tentar resolver o problema, eles entram e atrapalham, como está aí na sua tela, o Mais Médicos versão anterior. Que
tripudiaram, esgarçaram até derrubar a Dilma. Você não acha que foi por outra coisa que a Dilma caiu, não. Foi por coisas como o ato médico. Essa força controla a política no Brasil. Esse é o grande problema do Brasil. Você não tem movimentos políticos disputando ideias para tocar o Brasil para frente. Você tem grupos disputando como vão tirar mais dinheiro do Brasil, como vão se aproveitar mais do povo. Ninguém quer o futuro, quer ganhar mais. E isso não é exceção para a máfia, porque é máfia dos médicos. E eu não vou nem me aprofundar, porque essa máfia é bem complexa. Como eu disse, não são todos os médicos que concordam com isso, né? Tem muita gente aí que abomina, assim como eu, esse sistema. Para mim, o governo Lula tá ótimo. Adorei. Foi para isso que eu fiz o L. Se você também pensa assim, se inscreva no canal, senta o dedo no like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. A gente volta mais tarde com mais assuntos. Um abraço, até mais. Fui.